Vem aí. A seguir, Jornal da Manhã. Produção Célio Martinez e colaboradores. Nota de esclarecimento. O programa a seguir é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde, nos termos legalmente previstos, o respectivo parceiro, idealizador ou apresentador. Jornal da Manhã. Atualidade, compromisso, qualidade, isenção. Notícias analisadas por jornalistas comprometidos com a verdade. Um ouvinte bem informado. Jornal da Manhã. Correspondentes, flashes da redação, entrevistas e reportagens. A notícia levada a sério. Apresentação Célio Martinez. Jornal da Manhã. A democratização do acesso à informação, a liberdade de expressão e de opinião, qualidade e ética do jornalismo. Serem recebidos pelo prefeito Nabor Vanderlei. Vereadores rejeitam mais uma convocação de auxiliar do prefeito Nabor. Josmar Oliveira questiona aluguel de imóvel para a Secretaria de Educação e queria ouvir Adriana Carneiro, responsável pela pasta. A titular se manifestou através de nota. 3 bilhões e 300 milhões de reais. Esse é o valor, o aumento do governo Lula, que registra o maior gasto com diárias e passagens desde 2014 e representa um aumento de quase 30% na comparação com 2022. Analistas políticos da capital veem o panorama do PL em João Pessoa como o mais crítico do país. Uma matéria do site Portal da Capital aponta que o racha do partido se estabeleceu a partir da imposição do nome do ex-ministro Marcelo Queiroga como de pré-candidato da legenda na corrida eleitoral pelo comando da Prefeitura Municipal. Segundo esses analistas, o vexame eleitoral será inevitável. Crise diplomática. Pedido de impeachment de Lula por ataque a Israel é limitado por Lira e opositores. Deputado do PL se nega a fazer a assinatura. Ele entende que no regime democrático as pessoas têm que ter liberdade de expressão. PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas e outras informações agora no Jornal da Manhã, que está começando. Jornal da Manhã. A notícia de primeira. Oferecimento. Jornal da Manhã, você já sabe, tem o apoio cultural do Queiroz Atacadão, Hiper Queiroz Supermercado, preços baixos para torar. E atenção, você que vai fazer a compra do mês, porque hoje é o último dia dessa promoção, O café nordestino a R$ 6,38, o arroz parbolizado urbano R$ 5,98, a alga sanitária Dragão R$ 1,88 e a fralda Mamipoco dia e noite por apenas R$ 37,98. Então aproveite. Mas amanhã tem outras promoções, Outros produtos estarão em promoção amanhã, tanto no Hiper Queiroz Supermercado como no Queiroz Atacadão. Hospital e Policlínica São Francisco, o hospital que tem o mais completo centro cirúrgico de Patos e região, com atendimento de urgência e emergência 24 horas. Peregrino Filho 99 Centro, telefone 3421-3454. Colégio Cristo Rei. Quer mudar? Vem para cá, vem ser feliz, vem ser Vera Cruz, Colégio Cristo Rei, também nosso anunciante, mas o destaque agora é também do Colégio Vera Cruz, é a escola que
contribuir na mudança da educação para melhor, evidentemente. Então, se você quer mudar, vem para cá, vem ser feliz, vem ser Vera Cruz. A Motoca, peças e acessórios para motos e equipamentos de segurança para você, motociclista, ali na Felizardo Leite número 40, telefone 3422-2144. Eu falei a Motoca. Bom dia, Edilene Fernandes. Bom dia para você também, né? Tenha uma ótima quarta-feira. Também desejo para você. A Edilene, que é lá da cidade de Mãe d'Água, acompanhando a gente, entrando aqui na live agora. Agradecer a você também que está aqui conosco no site da emissora, www.moradadosofm.com.br, e você, claro, que acompanha pela frequência de 105.9. Deixa eu começar o programa de hoje, né, falando sobre essa campanha salarial 2024 do Sinfemp. Campanha importante, servidores estão há cerca de 7 anos, de acordo com o sindicalista, né, com a sindicalista Carminha Nunes, sem reajuste, né, sem a reposição de perdas salariais, e hoje, dia 21, o Sinfemp abre essa campanha salarial 2024, justamente com uma mobilização que acontece nesse exato momento, de frente à sede do Sinfemp, que fica ali na rua 18 do Forte. De lá, os servidores sairão em marcha, né, até a sede da Prefeitura Municipal de Patos, onde esperam, né, se reunir com o prefeito Naboa Vanderlei para apresentar essa pauta de reivindicação, que, entre outras coisas, está a reposição salarial de 30%, pedido de reajuste salarial de 30%. Isso mesmo. O vice-presidente da entidade, que é vereador Zé Gonçalves, né, ontem na tribuna falou sobre a importância dessa campanha, não só para Patos, mas para toda a região, né, a base territorial do Sinfemp, e destacou o tema, né, o slogan da campanha desse ano, que é resistência e luta. Existe uma pauta enorme de reivindicações, e os projetos que foram encaminhados aqui para a Câmara Municipal, eles contemplam algumas categorias, mas outras ficaram de fora. A começar aqui, o projeto do reajuste do salário mínimo para os servidores aqui da Câmara Municipal, que foi encaminhado pela presidente, e aí de falta mandar o projeto para aumento salarial para todos os servidores e servidoras aqui da Casa Juvenal Lúcio de Souza. Também um projeto de aumento salarial para os conselheiros tutelares. Eu achei pouco. Eu estava esperando, pelo menos aqui, 2 salários para os conselheiros tutelares. Aí você vê o aumento de 50%, mas na verdade o valor ficará em R$ 2.118, ou seja, um salário e meio para os conselheiros tutelares que estão há muito tempo com apenas então aumentou o meu salário, mas ainda é pouco significativo, que é para distribuir com dentista e auxiliar a saúde bucal. Mas aí conceder aqui esse reajuste, mas é pequeno, porque só é 7%, muito pequeno. A Guarda Municipal também é um aumento que passou para 1.510, um guarda municipal. É uma categoria pequena, deveria ter sido bem maior, e uma gratificação de 25%, que dá R$ 1.887,50. O outro projeto é no tocante à enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Mais uma vez, é só o complemento do governo federal e não vem na cabeça do contra-cheque. Se não vem na cabeça do contra-cheque, o que é que acontece? É um prejuízo nas futuras aposentadorias.
Aí um aumento de 7% para um nível superior. O nível superior está excluindo aqui magistério, porque teve os 5%, a enfermagem, dentista e auditores fiscais. 7%. De 2016 para cá, só dá 1% por ano. Então também é um valor pequeno, 7% de reajuste para o pessoal de nível superior aqui no município. Os servidores estão nesse momento se organizando para vir em marcha até a Prefeitura Municipal de Patos, como eu disse no início, antes da fala do Zé Gonçalves, para justamente fazer essa pressão sobre o chefe do Poder Executivo para o atendimento das reivindicações da pauta, né, de reivindicações das categorias, várias categorias filiadas ao Sinfemp, que é o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e região. A abertura da campanha salarial acontece hoje aqui na cidade de Patos, mas outros municípios da base territorial do Sinfemp também, né, terão seu dia de luta, dia de lançamento da campanha, né, cidades aqui do entorno de Patos, né, que pertencem à base territorial sindical do Sinfemp. Deixa eu agradecer as pessoas que estão interagindo comigo, o Zé de Arimateia, que é o Zé Pindola, está aqui. Bom dia, Célio Guerreiro, um abraço para você também, Zé. Ao nosso ouvinte, Fernanda Neves, é lá da cidade de Mãe d'Água. A cidade de Mãe d'Água passa por uma situação muito difícil, administrativamente falando, né, um descaso total dos poderes públicos, falta saúde, falta remédio, falta tudo. E ela está reclamando aqui, está colocando, na verdade, aqui, que lá falta atividades do pessoal de endemias. E eles não estão trabalhando, os agentes de endemia, não é porque os agentes não queiram. Segundo aqui, eles não estão trabalhando porque não tem transporte, não tem larvicida. O município, inclusive, ela observa que atingiu um índice de infestação predial de 6,1. É o maior da história. Talvez seja esse o grande feito, né, que segundo aqui os moradores, o grande feito da administração do prefeito Cirino foi elevar esse índice para 6,1 lá na cidade de Mãe d'Água, justamente pela falta de ação dos agentes de endemia, que estão, segundo a Fernanda Neves, né, sem condições de trabalhar. Falta larvicida, falta tudo nesse governo. Pois bem, de fato, a gente tem observado, acompanhado aí essa insatisfação da população de Mãe d'Água com a gestão do prefeito Cirino, que ficou evidenciado, por exemplo, agora que estava distribuindo, não sei se ainda está, se alguma providência foi tomada, mas a prefeitura estava distribuindo água para os moradores, água contaminada, água com coliformes fecais. Isso ficou constatado com um laudo da CAGEPA e do laboratório aqui do município de Patos, né? Porque o prefeito não estava comprando os insumos necessários para melhorar a qualidade da água, né? A purificação da água, aquele material que a CAGEPA compra, né? O cloro, né? Aqueles materiais químicos para tratamento da água, para ela se tornar potável. A prefeitura não estava comprando, né? A prefeitura está em déficit com os moradores e a população não entende como é que, se a prefeitura não está fazendo nada, onde é que está indo os recursos, para onde estão sendo destinados os recursos, né, do município, né? E o prefeito Cirino, claro, no último ano de mandato, não se espera uma reação administrativa no último ano de mandato, nem do prefeito Cirino, nem de qualquer outro gestor. Acredito que a situação deve apenas piorar, né? Até porque o prefeito Cirino vai centrar foco numa série de denúncias que estão surgindo. Essa semana nós já temos acompanhado aí outras denúncias com relação à locação indevida de veículos, lá, motocicleta, carro, locados. Mas aí, quando os moradores precisam de um transporte para deslocamento, como é o caso aqui dos agentes, não tem. Ora, como é que não tem veículo se a prefeitura tem não sei quantos carros locados? A informação que se tem é que essa locação ela é apenas um pano de fundo, né? O camarada é um líder político, faz parte do grupo político, aí você loca o carro, ele fica recebendo o dinheiro da locação do carro, ou do veículo, da motocicleta, mas aí ela não serve à população, continua com o dono, né? Ele é apenas para justificar essa transferência de recurso público, né, de forma fraudulenta, porque isso é crime e o Ministério Público será acionado. Então, essas e outras denúncias que estão surgindo e que estão sendo protocoladas junto ao Ministério Público, lá na cidade de Teixeira, devem ocupar mais tempo ainda do prefeito Cirino,
que no último ano de mandato, como eu disse, dificilmente vai reagir a esse clamor popular e fazer alguma coisa para melhorar a sua gestão. Esperar que o próximo gestor, seja ele quem for, né, possa recuperar os danos provocados nessa atual gestão, possa trazer de volta, né, melhores dias para a população da cidade de Mãe d'Água. É só o que o povo pode esperar, né? Próximo gestor, porque infelizmente esse ano, o último ano do prefeito do governo Cirino, dificilmente ele fará alguma coisa para resolver, né, essas pendências, esses problemas. Bom, e por falar em Zé Gonçalves, ontem a Câmara Municipal de Patos se reuniu mais uma vez. Essa fala que nós trouxemos aqui do vereador foi justamente ontem na tribuna da Câmara, e outros assuntos que inclusive geraram discussões também foram comentados na Câmara de ontem. Por exemplo, o requerimento 229, que é de autoria do vereador Josmar Oliveira. Josmar, como é do conhecimento de todos, trouxe a informação ontem, através das redes sociais, do que considera ilegal, né? Ou seja, a aluguel de um imóvel aqui na cidade de Patos, né, que fica ali na Praça Edivaldo Mota. Segundo ele, é uma casa pequena que teria sido alugada que foi alugada, ele mostrou esse contrato, né? Que foi alugada pela Secretaria de Educação e, segundo ele, o valor de R$5.000 não corresponde à estrutura da casa, que segundo ele era muito pequena, que estava acima do preço, enfim. O vereador Josmar apresentou um requerimento convocando a secretária Adriana Carneiro para explicar esse contrato. O que acabou nem precisando, porque além dos vereadores rejeitarem essa convocação por considerarem desnecessárias, o líder do prefeito na casa, o vereador Salles Júnior, acabou explicando que o que aconteceu, na verdade, foi apenas um erro, né, na hora da confecção do contrato, que acabaram botando o endereço no lugar errado. Mas que todos sabem onde é que funciona a Secretaria de Educação, o prédio da Secretaria da Educação, que fica ali na Zona da Mata. Acontece que a Fundação Francisco Mascarenhas, né, ou melhor, a Fundação que é responsável, né, pelo imóvel e que foi contratado com ela, o endereço acabou fazendo essa confusão. Enfim, o fato é que o requerimento do vereador Josmar foi derrotado, né, e inclusive com 2 votos de abstenção dos vereadores da oposição, o vereador Jamerson Ferreira e o vereador Zé Gonçalves. No entendimento deles, a pessoa que deveria ser convocada não era a secretária Adriana, por entender que quem poderia explicar melhor esse contrato seria o secretário de administração. O fato é que foi rejeitado. Vamos acompanhar um pouco dessa discussão para que a população de Patos possa compreender melhor, né, o desfecho em torno desse requerimento 229, que foi o mais discutido, que rendeu discussão ontem. Como eu disse, o vereador Josmar disse que há irregularidades nessa alocação, o líder do prefeito disse que não, que houve uma falha, mas que já foi sanada, enfim. Vamos acompanhar. O requerimento está em discussão. Senhora presidente. Vereador Josmar. Eu vou me dirigir aqui ao povo de Patos. O povo de Patos tem que acompanhar o que é que acontece para não cair em jogos de palavras. A administração pública, no caso o município de Patos, ele não pode fazer nenhum tipo de contrato de imóveis com pendências, outra natureza, outro tipo de bloqueio dessa natureza. Eu estou aqui com um extrato de débito imobiliário, como o outro colega vereador disse ali, que estava tudo legal. Eu troquei com esses extratos, vereador James, e isso tem que ser esclarecido para esta casa. Já como ele disse que está tudo certo, que pode denunciar, então tenho certeza que vai ser aprovado o requerimento. Está tudo certo, não tem o que temer. Se tivesse alteração, a data tinha sido modificada. Então, na nossa obrigação de agente fiscalizador, se faz necessário a secretária vir aqui e explicar. Não tem problema, não está tudo certo? Quem mais quer
que esteja certo, sou eu. Cobro. Quem mais quer sou eu. Eu queria que tudo tivesse certo, para eu nem sair de casa, vereador Marco. Eu ficava em casa lá, só engordando. Então, senhores, se tem discrepância, tem que ser explicado. Não está certo? Acabaram de falar aqui, está tudo certo. Então, eu tenho certeza que esse requerimento será aprovado de forma unânime. Porque está tudo certo. Por quê? Se não for aprovado, é porque, vereador Patriano, não está certo. Em que coisa? É bem simples. Tá, senhores? Não vou me estender muito, porque, só para concluir, falam tanto em respeito aqui. Vamos respeitar a lisura, a transparência e principalmente o cidadão patoense, que é o que merece mais respeito. O cidadão patoense é o ator principal da Câmara Municipal de Patos, porque ele é o representado aqui. Na minha visão, eu penso assim, tá? Portanto, senhores, eu peço o apreço dos demais pares. Vamos votar a favor. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Vereador Jamson. Me informando, dentro daquilo que eu já entendia, no raso conhecimento, mas procurando com propriedade, mesmo as secretárias e secretários sendo ordenadores de despesa, a celebração, a confecção de contratos é feita pela Secretaria de Administração, de modo que, mesmo que haja uma licitação, mesmo que haja uma compra, uma locação, em que pese a rubrica do secretário titular da parte está, mas todo o procedimento é feito pela Secretaria de Administração. De modo que, se você convoca a secretária, ela vai dizer que quem que tramitou tudo foi a administração, que é responsável pela confecção do contrato, em se negando, judicializar, encaminhando, por fim, a gente convocar. Mas, de prima, convocar a secretária, e a bem da verdade, né? A bem da verdade, a secretária é a ordenadora de despesa que contratou, mas o contrato foi feito pela administração. Então, o que é que a secretária poderia vir dizer? Se a secretária vier para cá, ocupa a tribuna, ela fez: senhores vereadores, o contrato foi confeccionado pela Secretaria de Administração. Aí a responsabilidade direta e o controle interno já tem essas informações. O equívoco que tem aí é em relação a se a entidade, a instituição está em dívida com o município, é outra questão, não é o teor do requerimento. Essa questão de mudança de CNPJ, você faz um DBE junto ao contador e você faz essas alterações. Então, inicialmente, na fala do vereador Josmar, eu estava imaginando aqui, numa casinha azul, que fica ali, logo depois, onde funcionou a sede do Sinfem, né, que é uma estreitinha, bem magrinha. Mas, na verdade, a Secretaria de Educação, ela nunca funcionou naquele espaço ali. Ela sempre funcionou lá. Fora o Centro de Cultura, né? É outra história. Então, eu estou esclarecido. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu conheço, também tenho essa documentação, que eu já solicitei dos aluguéis aqui de Patos. Se não funciona a secretaria, houve essa mudança depois que foi feito o DBE com o contador, mudança de interesse, certo? E por estar realmente esclarecido com isso, eu vou me abster na votação para, respeitando a opinião de todos, mas para mim eu estou esclarecido porque eu conheço. Tem o trabalho forte da secretária Adriana. Então, como eu estou com um problema em relação ao meu tablet aqui, já quer dizer que voto contra a convocação da secretária
E conforme Zé Gonçalves já falava, não tenho dúvida nenhuma em relação ao que o nosso líder, Salles Júnior, explicou com tanta sabedoria. Muito obrigada, presidente. Senhora presidente. Vereador Ítalo. Senhora presidente, na noite de hoje, mais uma vez, chega a esta casa um requerimento de convocação que, na verdade, eu acredito ser algo desnecessário nesse momento, em virtude que a situação já foi totalmente esclarecida pelo líder, o vereador Salles, né, que trouxe com maestria a justificativa o que realmente aconteceu, né, e aí eu quero referendar o trabalho da secretária Adriana, senhora presidente, como sendo uma mulher que tem feito a diferença na educação de Patos, né. O trabalho é um trabalho grandioso. Por onde você passa, em todos os bairros da cidade de Patos, existe obra sendo feita pela Secretaria da Educação. A secretária Adriana se manifestou através de nota. Segunda nota, a respeito da denúncia apresentada pelo parlamentar, a Prefeitura de Patos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, esclarece que o que aconteceu foi um erro na informação sobre o endereço do imóvel, onde no contrato de aluguel constava o endereço do próprio locador do imóvel. Porém, a administração municipal já corrigiu a informação há algum tempo e fez constar o correto endereço do imóvel, que é Rua Pedro Caetano, número 41, centro de Patos. Salientamos que neste endereço, há mais de 10 anos, funciona a sede da Secretaria Municipal de Educação. Inclusive, funciona no governo do prefeito Naboa e funcionou em governos anteriores, né? No de Salles, no de Dinaldo Filho, no de Bonifácio Rocha e no de Ivanes, né? Sempre funcionou nesse endereço. O fato é que, com relação a esse erro no contrato de locação, a própria prefeitura justificou, né, de que já foi feita essa correção. No entanto, o outro questionamento feito pelo vereador Josmar, com relação ao fato de que a empresa, né, no caso a fundação, como ela não está em dia com os tributos municipais, não poderia fechar nenhum contrato. E a gente precisa aprofundar essa discussão, porque qualquer cidadão comum, se ele tiver um mês atrasado com o DAS, se ele precisar de uma certidão negativa, ele não consegue na prefeitura, né, sob o argumento de que está em dívida justamente com esses pagamentos de tributos. E por que é que a fundação, mesmo estando em atraso, conseguiu, né, fechar esse contrato de locação? A Fundação Miguel Mota, que me parece à época era gerenciada pelo ex-vereador, né, o Zé Mota, o ativista cultural Zé Mota. Eu não sei se ele ainda está à frente, ainda representa, né, ainda está na presidência da Fundação Miguel Mota, que é uma fundação, né, fundada justamente pelo Grupo Mota aqui na cidade de Patos. Se a fundação não está com seus tributos em dia, né, seja por conta de isenção, né, porque me disseram que a informação que a gente tem é que a fundação não paga imposto, enfim. Mas esses encargos, esses impostos com a prefeitura que estão atrasados, né, ainda assim, mesmo atrasado, poderia fazer esse contrato? Porque, de certo, o cidadão comum ou qualquer empresa aqui na cidade de Patos jamais conseguiria fechar qualquer contrato, qualquer negócio com um ente público, não só com a Prefeitura de Patos, mas com qualquer outro ente público, porque há essa exigência de que precisa estar em dia com os repasses. Então, isso ainda não foi esclarecido. Eu acho que é o setor de tributo que deve fazer esse esclarecimento. 8h52, eu faço um rápido intervalo, volto já com outras informações, claro, da editoria política. Antes, registrar aqui a Didia, né, a Luzia, que está lá na região sul do país, está nos Pampas. Eu não sei se ela está no Rio Grande do Sul, Paraná, não é Curitiba, né? Então está lá na região sudeste do país. Obrigado, Didia. Didia que vai perder um showzaço sábado aqui na cidade de Patos, no Terreiro do Forró, de graça, com o artista que ela é fã número 1, que é o Vicente Neri. Mas não é só o Vicente Neri, vai ter outras atrações também, estarão se apresentando a partir das 5 da tarde aqui no Terreiro do Forró, um evento relacionado, né, a os pescadores. Não é só os pescadores de Patos, mas pescadores e equitores, né, que são os criadores de equinos, né? Pois bem, vai acontecer lá no Terreiro do Forró,
perdeu de dia. Agradecer também ao Luiz Ricardo Lage, que está lá na cidade de Mandago interagindo conosco, e a Edilene Fernandes, que está inclusive fazendo uma denúncia aqui, trazendo uma informação que merece um aprofundamento, né, com a palavra do Poder Legislativo da cidade de Mandago, que agora está dando um tom diferente, uma cara diferente, né, do Legislativo, está deixando de ser apenas um complemento, né, do Poder Executivo lá em Mandago, e ela diz aqui que a ambulância de lá está servindo como transporte escolar. Então, Ricardo Lage, outros vereadores, Delde Rivaldo, que é o presidente da Câmara, o próprio vereador Delcio, vamos apurar, né? Porque é mais uma denúncia seríssima. Um veículo destinado à saúde está fazendo o transporte escolar. Pois bem, e haja denúncia, né? Parece que a coisa lá em Mãe d'Água está mudando. 8h54, a gente faz um rápido intervalo e volta já com outras informações da editoria política, porque analistas lá na capital estão dizendo que o panorama do PL em João Pessoa é para lá de preocupante. A matéria do site Portal da Capital aponta o racha do partido, né, diz que o racha que estabeleceu a partir da imposição do nome do ex-ministro Marcelo Queiroga como de pré-candidato lá na capital, né, vai ser um vexame total nas urnas. E vamos falar ainda sobre essa crise diplomática que foi provocada pelo presidente Lula, que durante ataque a Israel, né, acabou enfurecendo aí a oposição, que agora está querendo o impeachment do presidente. Mas tem um deputado do PL, que é o partido de Bolsonaro, que entende que não há essa necessidade, que nós vivemos numa democracia, defendemos a liberdade de expressão, enfim, e que não vai votar a favor desse impeachment, não. Daqui a pouco eu trago essas informações. Jornal da Manhã. Você bem informado logo cedo. 105,9. Essa é a sua rádio. Morada do Sol FM. Com inovação e tradição, no Veracruz você vai estudar. Do infantil fundamental, médio, técnico, você vai encontrar. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Tudo em educação em um só lugar. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. No Hiperqueiroz tem ofertas todo dia. Dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Leite em poninho 750 gramas 25,49. Feijão carioca safra de ouro 7,18. Cerveja Spaten long neck 4,39. Filé de peito de frango quilo 17,98. Na hora de fazer suas compras, escolha sempre o Hiperqueiroz e economize de verdade. Hiperqueiroz, o menor preço é aqui. A Motoca, sua loja de peças e acessórios para motos de todas as marcas, cilindradas e modelos, ampliou suas instalações para melhor servir. Só uma coisa não muda na maior loja especializada de Patos: o excelente atendimento e a maior facilidade de pagamento. Confira! Agora você compra pneus, baterias, câmaras, amortecedores, capacetes e tudo mais que precisar para sua moto ou para sua segurança, na maior loja de Patos, que continua com o menor preço do sertão. A Motoca, Felizardo Leite, número 40, no centro. Telefone 3422-2144. Nós sabíamos como era difícil precisar sair da cidade para ter acesso à UTI. Sabíamos tanto que não medimos esforços para mudar esse cenário. O Hospital São Francisco tem a alegria de inaugurar na cidade de Patos a sua primeira UTI. Equipamentos novos, estrutura e prestação de serviço que você já conhece. Hospital São Francisco. Dedicação, qualidade e inovação. Para mais informações, acesse www.hsanfrancisco.com. Se você deseja uma internet que vai além das expectativas, que te deixe livre para navegar com qualidade de fibra ótica e ultra velocidade, venha para a Mio Telecom. Melhor atendimento humanizado, o melhor custo-benefício e mais,
sem fidelidade. Só na Mio Telecom você tem o Mio Play, a TV na palma da mão. Assista tudo o que deseja no horário que quiser e salve. Volte e pause a sua programação preferida. Acesse miotelecom.com.br ou chame pelo WhatsApp 839-9618-8816. Rapaz, eu só vejo o povo dizer que lá no Queiroz Atacadão é barato de verdade. Você acha mesmo que é? Rapaz, eu digo porque eu já fui testar e comprovei. Peguei minha lista de feira e rodei a cidade todinha. E no final, foi lá no Queiroz Atacadão que ficou mais barato. Tá certo, tem que fazer essa conta mesmo. Dinheiro tá difícil. E eu lá sou besta de pagar mais caro, eu vou onde é mais barato. Então, se tá comprovado que o Queiroz Atacadão é o mais barato, é pra lá que eu vou já já. E você não vai só não, eu vou junto. Queiroz Atacadão, tá comprovado, é o barato de verdade. O Jornal da Manhã está de volta. A notícia de primeira. 8h59, deixa eu agradecer aqui o carinho, a atenção do meu amigo Geraldo Bigodão. TFA para você também, Geraldo, muito obrigado. Está acompanhando a gente pela frequência de 105.9. A dona Maria Mendes está aqui comigo. Bom dia, Célio. Bom dia, dona Maria, obrigado. Deixa eu pedir aí o pessoal, a dona Maria, o Ricardo Laje, a Luzia, né? A minha amiga Didia, a Edilene, lá na cidade de Mãe d'Água, a Fernanda, também lá na cidade de Mãe d'Água. Deixa eu pedir esse povo todo para, por gentileza, compartilhar a nossa live, para que outras pessoas também tenham acesso. Compartilha aí, tá certo? Contribua conosco para que essa informação, para que o nosso programa tenha um alcance maior. Eu não pago o Facebook, já disse isso, tenho dito sempre, que não pago o Facebook, ele não faz essa entrega, mas se você, de alguma forma, pode colaborar, né? Se você quiser de alguma forma pode colaborar, só fazendo esse compartilhamento. Bom, vamos falar de política? Vamos lá. Analistas políticos da capital veem o panorama do PL em João Pessoa como o mais crítico do país. Política. O panorama do Partido Liberal, PL em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, é o mais crítico do país com vista às eleições de 2024. Pelo menos é o que avaliam políticos, né, expert em políticas da capital, numa matéria que está, inclusive, no site Carta Capital. De acordo com esses especialistas políticos, o descompasso entre a cúpula da legenda e parte das bases do partido é o responsável pela situação ultradelicada pela qual passa o PL em território paraibano. Em João Pessoa, o racha do partido se estabeleceu a partir da imposição do nome do ex-ministro Marcelo Queiroga como de pré-candidato da legenda na corrida eleitoral pelo comando da Prefeitura Municipal. De todos os nomes que o PL da Paraíba tinha disponível para indicação como pré-candidato, o de Queiroga era considerado o menos indicado, tanto pelo número considerável de escândalos nos quais ele se viu envolvido durante o exercício como ministro da Saúde na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, como pela densidade eleitoral, considerada insatisfatória e, como dizem alguns, irrelevante, quando em comparação com forças políticas como as dos deputados Cabo Gilberto, deputado federal, e Valber Virgulino, que é deputado estadual, bem como com a do comunicador Nilvan Ferreira, para uma disputa importante como a de prefeito de uma capital. Situações similares também são registradas em Belém, no Pará, e Manaus, no Amazonas, onde climas de disputa e desarmonia foram iniciados dentro do próprio PL, com mais de um pré-candidato a prefeito do partido. O site lembra que o PL não elegeu prefeitos nas capitais na eleição 2020, assim como o PSL, partido ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro era afiliado na época. Atualmente, o único prefeito de capital do PL é João Henrique Caldas, o JHC, que se filiou ao partido em 2022 após deixar o PSB. Para as eleições de 2024, o PL vai com uma meta ousada de eleger 1.000 prefeitos e deve ter candidato próprio em ao menos 14 capitais. Tudo, porém, passa pela ordem de buscar consensos com outros partidos de direita e tentar consolidar uma base sólida para movimentar as eleições de 2026. Na Paraíba, o comando do PL
está nas mãos do coronel, né? Wellington Roberto. Todos conhecem, né? Tem sempre um partido para chamar de seu, e no caso aqui da Paraíba, o PL está, né, debaixo de suas botas de coronéis. É o coronel Wellington Roberto que dita as regras. Ele não tem o menor interesse, né, pelo menos tem deixado claro isso, não tem o menor interesse em política da capital. O nome do Queiroga para ele está de bom tamanho, porque ele não tem o objetivo de sequer ter uma votação, de que o partido tenha uma votação expressiva. O Queiroga está como uma espécie de bucha de canhão. Ah, vai tu mesmo. Eu não quero nomes que possam, inclusive, ter sucesso, porque não há esse objeto, né? Não é, o objetivo não do PL, mas do Wellington Roberto. Ele já deve ter seus candidatos, né? Preferência por outros candidatos, que não é do PL, que está sob o seu comando, e por isso, para ele, o Queiroga está de bom tamanho. Qualquer votação pífia que esse tiver, está de bom tamanho, e ele vai ter cumprido com o seu propósito de apenas, como eu disse, ser bucha de canhão. Talvez até, para o Wellington Roberto, muito mais interessante do que o resultado nas urnas, são as verbas, os recursos que o partido terá nas eleições, recursos de campanha, né? Recursos esses públicos. 9h40, vamos falar sobre crise diplomática? Pois é. Deputados de oposição e até mesmo de partidos que integram o Centrão apostam na força de um pedido coletivo com mais de 110 assinaturas. No dia de ontem, esse número era em torno de 90, subiu para 110 número de assinaturas para protocolar um novo pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desta vez por declarações sobre ataque a Israel. Mas a aceitação depende da vontade do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do Progressista de Alagoas, para avançar. O pedido, liderado pela deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, ganhou força pela indignação de parlamentares após Lula comparar as ações de Israel com atos praticados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E isso vem tendo uma grande repercussão. Durante visita oficial à Etiópia, o presidente afirmou que o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, disse ele, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Zambelli tem usado as redes sociais para criticar as falas de Lula e cobrar adesão de colegas parlamentares, sob a alegação de que o pedido não é uma bravata contra Lula, não é uma reprimenda, é uma ação em defesa da segurança nacional. A deputada disse que a situação é tão grave que até o grupo terrorista Hamas fez um agradecimento público ao presidente após a fala sobre Israel. O pedido de impeachment contra Lula seria protocolado pela mesa ontem, segundo a assessoria de imprensa da deputada Zambelli. Apesar de não necessitar de um número mínimo de assinaturas, um único cidadão pode até apresentar um pedido desta natureza, segundo prevê a Constituição Federal. A oposição pretende mostrar força com a adesão de mais de 110 parlamentares e, assim, pressionar o presidente da Casa a avançar com o processo. A fala do mandatário brasileiro causou grande mal-estar entre políticos, opinião pública e gerou uma crise que terminou com a declaração de que Lula seria persona non grata pelo ministro das Relações Exteriores daquele país, Israel, e o chamado do governo brasileiro para que o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, voltasse ao Brasil. Pelo visto, isso ainda está rendendo muito, foi uma declaração muito feliz, justamente porque partiu de um político, né, que já foi presidente por outras 2 vezes do país e até então era tido e até admirado por ser um presidente de postura estadista, né, tem uma postura de chefe de Estado e sempre teve um discurso moderado, né, justamente para não criar esta com nenhum outro país, principalmente países, né, que são importantes parceiros comerciais aqui do Brasil. O Lula 3 está totalmente mudado, eu não sei se é porque ele acompanhava muitos os pronunciamentos de Bolsonaro, que dizia muita asneira, e ele está repetindo justamente aquilo que os petistas, em sua maioria, criticavam no Bolsonaro, né? Ou seja, acaba dizendo besteira quando foge do script. O certo é que, vindo do Lula, nos espanta. Se fosse o Bolsonaro que tivesse dito, nem tanto, porque já era, né, uma coisa bem peculiar do Bolsonaro dizer
asneiras. Mas vindo do Lula, como, repito, né, como os próprios petistas dizem, um homem de postura estadista, né, militar, um homem de compostura, né, de chefe político, nos surpreende, né, a asneira que diz. Talvez no próximo pronunciamento, a próxima vez que o Lula, né, fosse manifestar, ele não saia, né, do protocolo, não deixe o protocolo e não saia do script que lhe é escrito para fazer. E por falar nisso, gente, eu tenho aqui uma outra informação relacionada agora ao deputado do PL, né? O deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo. Ele afirmou que não vai assinar o pedido de impeachment contra o presidente Lula, que até agora tem o apoio de 113 deputados. É a maior parte do PL, né? Esses deputados, em sua maioria, do PL. Próximo do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, e coordenador da bancada federal de São Paulo, o deputado Rodrigues afirma que nunca votou a favor de qualquer ato de impedimento de um cidadão eleito democraticamente. Tá certo. 9:09. Vamos falar sobre os gastos. 3,3 bilhões. Eu vou repetir. 3,3 bilhões. Esse é o maior gasto já registrado com diárias e passagens desde 2014, um aumento de quase 30% se comparado com 2022. Em 2023, a União, ou seja, o país, gastou 3,3 bilhões com diárias e passagens aéreas. O valor é o maior registrado desde 2014, corrigido pela inflação, e representa um aumento de 29,2% na comparação com 2022, quando foram utilizados 2,6 bilhões para essa finalidade. Nos anos de 2020 e 2021, apresentaram mínimas históricas com esse tipo de despesa, já que as medidas para a contenção da pandemia de Covid-19 restringiram as locomoções. Ao todo, o governo gastou 1 bilhão e 200 mil em 2020 e 1 bilhão e 300 mil em 2021. Em 2019, os gastos se equipararam aos de 2022, ou seja, chegaram a 2,6 bilhões. A máxima histórica de gastos é do governo Dilma Rousseff, que gastou 4,1 bilhões com passagens e diárias em 2014 e 4 bilhões em 2013. Esse tipo de despesa é registrado desde 2011, quando também no governo Dilma foram gastos 3,7 bilhões. Gastos com passagens aéreas, né, das autoridades públicas, não só do presidente, mas dos demais presidentes de poderes, né, de outras autoridades públicas, são necessárias, importantes até, né, porque nesses deslocamentos a serviço da nação, muito pode se conseguir para o Brasil, seja dentro ou fora do país, desde que as viagens, né, exista um acompanhamento, que essas viagens não sejam transformadas, por exemplo, em turismo, que é o que a gente tem visto muito. Inclusive no Carnaval, uma série de gestores, né, utilizaram recursos públicos para se locomover de suas cidades para a folia. E no caso do exterior, as autoridades precisam acompanhar o rendimento. Pronto, o presidente viajou, o que foi de positivo que se conseguiu? Bom, pelo menos a última viagem, né, foi uma verdadeira tragédia, né? A última viagem do presidente Lula, por conta dessa declaração que acabou provocando aí uma crise diplomática. Bom, 9:12, deixa eu ir a Brasília, porque o plenário aprova projeto que regulamenta asilos para idosos com exigência de câmeras de segurança e permissão para abrigo de pessoas com doenças permanentes. Quem tem as informações direto de Brasília é o Marcelo Lache. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que regulamenta em lei o funcionamento de instituições de longa permanência para idosos, como asilos e casas de repouso. Exige, por exemplo, a instalação de câmeras de vigilância, com gravação de imagens nas áreas de uso comum, como maneira de prevenir casos de violência. A proposta também revoga trecho de uma lei de 1994, que vedava a permanência nessas instituições de idosos com doenças permanentes. Dessa forma, o projeto permite que pessoas com Alzheimer, por exemplo, sejam abrigadas em asilos e casas de repouso. O projeto também altera o Estatuto do Idoso para permitir a compra de equipamentos de saúde e medicamentos. Além disso, exige que as instalações físicas tenham condições de acessibilidade.
O projeto, com parecer favorável da relatora, deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apontou a importância da proposta. Ela faz com que haja a adaptação das estruturas às necessidades das pessoas. Nós estamos aqui reafirmando os direitos da pessoa idosa e nós estamos aqui retirando a vedação que em determinados casos, o idoso ter determinadas patologias, ele possa ser excluído do atendimento em abrigamento. O projeto também exige que a alimentação fornecida seja suficiente e adequada às necessidades nutricionais e condições físicas de cada um dos pacientes. Outra exigência prevista é de que as instituições tenham pelo menos um funcionário capacitado no uso da língua brasileira de sinais, conhecida como Libras. Para a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, as medidas são fundamentais para um país com cada vez mais pessoas idosas. Eu, como filha de pais idosos, quero dizer que esse é um projeto bastante meritório e que o Brasil é um país que cada vez mais tem idosos. E os idosos merecem a nossa atenção e políticas públicas que deem aos nossos idosos a qualidade de vida que eles tanto merecem. O projeto que regulamenta o funcionamento de asilos e casas de repouso seguiu para o Senado. Outro projeto também aprovado e enviado para análise dos senadores atualiza o valor das custas processuais cobradas pela Justiça Federal. Custas é como são conhecidas as taxas cobradas pela Justiça para o julgamento de ações. O projeto foi apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça. De Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Pois é, custas essas que na Paraíba são as mais altas da federação. Mas vamos voltar aqui à questão central da matéria, que é com relação a esse projeto para os idosos, garantir nesses asilos, né, melhores condições. A gente parece que não vai envelhecer, né? Pelo menos é o pensamento da maioria, principalmente de jovens que não estão nem aí com a velhice. O fato é que o país, como foi bem colocado na matéria, está cada dia mais velho, nós estamos envelhecendo e a gente não tem tido essa preocupação, né, de estabelecer políticas, práticas, né, políticas que realmente garantam que você tenha pelo menos uma velhice de qualidade, seja em casa, seja nos asilos. Antigamente, nós tínhamos, por uma questão de educação, cuidar dos nossos velhos. Hoje nem isso a gente quer mais. Vai envelhecendo, joga logo no asilo, não quer saber se o asilo tem atendimento, um atendimento digno, né? Se tem uma boa alimentação, uma boa acomodação, se há atividades de práticas físicas, se há atividades lúdicas, para garantir uma velhice, um fim de vida com qualidade. Mas eu acredito que é importante, inclusive, que esse tema seja discutido nas escolas, para que os jovens despertem para isso e comecem a trabalhar cada vez mais, porque todo cidadão que tem essa preocupação, né, de acompanhar essa questão da legislação, das leis, né, dos trabalhos das autoridades, em benefício da população mais idosa, ela tá pensando nela própria, né? O menino de 20 anos, a menina de 20 anos que tem essa preocupação com essas políticas públicas que possam garantir, né, um fim de vida com qualidade, ele deve estar pensando nele mesmo, porque ninguém nasceu para semente. A gente mais cedo ou mais tarde vai envelhecer, uns mais cedo, os outros mais tarde. E feliz daqueles que envelhecem, que não morrem antes, né? Então é importante essa discussão, e que ela possa ser travada não só no Congresso, mas também no âmbito escolar, que as escolas comecem a preparar as crianças, os adolescentes, para esse respeito, né, para essa atenção para com os mais velhos. A gente vê no Japão, por exemplo, eu tenho dito sempre isso aqui, que no Japão a figura do mais velho, né, o idoso, ele é respeitado, ele é quase venerado. Enquanto que aqui no Brasil, infelizmente, está se fortalecendo essa cultura de que velho não serve para nada, que velho tem que ser mais colocado num canto de parede e deixar ele morrer sozinho. Então é preciso que a gente fique alerta com essa questão da qualidade, né, do acompanhamento, não admitir violência, inclusive dentro do lar. Enfim, as políticas públicas voltadas para os idosos precisam ser acompanhadas por toda a sociedade, inclusive a mais jovem. Deixa eu agradecer aqui o Pascoal Moraes, está aqui comigo. Obrigado, Pascoal. Bom dia para você. O Wellington Moura, bom dia para você também. O Wellington está lá na cidade de Santa Gertrudes. Obrigado pelo carinho, pela atenção. A Sabrina Barros está aqui comigo. Ela tá fazendo uma observação pertinente. Eu só não compreendi bem ainda, Sabrina, porque você está dizendo o seguinte: gostaria de fazer uma reclamação sobre o empreendimento Cedros, da construtora Vita,
que irá fazer a entrega das chaves, né, na data de amanhã para algumas pessoas. Será considerado, né, para algumas pessoas será considerado como entrega de chaves, sendo que não houve de fato para todos, somente para alguns. Eu acredito que ela esteja falando do residencial São Judas Tadeu, né, do condomínio São Judas Tadeu, do bairro São Judas Tadeu 1 e 2, deve ser isso. Eu vou me aprofundar, inclusive procurar a secretária Helena, se ela tem alguma informação, também procurar a Emília Correia, da SEAP, para compreender melhor. E se for o caso, a gente vai estar em loco, né, fazer um levantamento para trazer uma matéria mais detalhada amanhã sobre esse assunto. E eu agradeço você, Sabrina Barros, por estar nos pautando com relação a esse assunto. Muito importante, viu? Obrigado pela sua interação aqui conosco. O Deilton Barros também está comigo aqui. Deilton, muito obrigado, um abraço para você. A dona Maria Mendes, eu já agradeci. Peço a vocês que, por gentileza, compartilhem a nossa live, como eu tenho dito sempre. Deixa eu voltar a Brasília, porque eu tenho uma outra informação muito importante. A Câmara aprova um projeto que exige certidão negativa de antecedentes criminais para a contratação de profissionais que vão trabalhar com crianças. Falávamos agora há pouco da importância das atenções voltadas para as políticas de atendimento aos idosos, e outro tema também importante é no começo da vida, crianças, né? Porque essa matéria tem uma grande relevância, porque não é todo mundo que está apto, capacitado a trabalhar com criança, não. Porque o que tem, infelizmente, na sociedade, pessoas doentes, principalmente homens, né, que tem esse impulso sexual por crianças, que eu acredito que se tratar de um distúrbio mental, né, de um distúrbio de conduta, de caráter, seja o que for, e que essa pessoa precisa comprovar que não tem esses, né, distúrbios para poder lidar com criança. Pensando nisso, lá em Brasília, eles já estão se antecipando, aprovando esse projeto, né? Qualquer pessoa que tenha passagem com algum tipo de infração relacionada à criança, não poder trabalhar com menores. Quem tem essas informações direto de Brasília é o Antônio Vital. Vamos ouvir. O plenário da Câmara aprovou o projeto que exige certidão negativa de antecedentes criminais como requisito para a contratação de profissionais para atuar com crianças em locais como creches, escolas maternais, hospitais infantis e em atividades como babás e outras do gênero. O projeto foi apresentado em 2014 pela CPI, que apurou denúncias de turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao longo das investigações, a CPI constatou que muitos casos de exploração sexual são praticados por pessoas que trabalham no atendimento a crianças e adolescentes. O relatório final apontou que pedófilos buscam locais frequentados por esse público para agir, aproveitando a confiança proporcionada pela atividade. A proposta teve amplo apoio do plenário, como disse o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Não podemos permitir que quem trabalhe com crianças não apresente imediatamente uma ficha de antecedentes criminais. Não sei como chegou até hoje, para apenas agora estarmos discutindo o óbvio. Quantos estão aí abusando de crianças? Quantos pedófilos que querem se aproveitar? A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, mas a bancada do PSOL criticou o fato de o projeto não restringir a crimes sexuais ou violentos a vedação para a contratação desses profissionais. A relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação do texto apresentado pela CPI e sugeriu que eventual alteração seja feita no Senado. Então vamos aprovar a matéria hoje e no Senado, eventualmente, em função do que disseram alguns deputados, principalmente do PSOL, alterar os crimes. Mas o importante é que a gente garanta para essa criança que não tenham, de nenhuma maneira, um profissional que passou por uma penalização num crime contra a dignidade sexual e sendo oferecido esse trabalho. O projeto apenas pede a certidão negativa. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que o projeto, como foi aprovado, pode impedir qualquer pessoa com algum antecedente criminal seja contratada para trabalhar com crianças, independente da gravidade do crime. A gente se soma à fala aqui da deputada Laura Carneiro de, no Senado, a gente restringir a crimes
contra a dignidade sexual, contra a vida, para que de fato seja um PL para proteger as crianças e não para inviabilizar a reinserção de pessoas que por acaso cometeram delitos que sequer causam ameaças objetivas à sociedade e às crianças. O projeto que exige certidão negativa de antecedentes criminais como requisito para a contratação de profissionais para atuar com crianças seguiu para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. Pois bem, realmente preocupante nessa questão no Brasil, as situações por que passam essas faixas etárias, né? Crianças até a fase da adolescência e idosos. Então é importante, né? A gente está sempre lembrando, a gente está sempre cobrando e discutindo, né? Essas questões relacionadas a abuso contra crianças, para que a gente não permita, não aceite. Inclusive, se você tem informações, só suspeita, você não precisa nem ter certeza, né? Você suspeita de que algum vizinho ou alguma criança no bairro tem sido molestada, tem sido abusada sexualmente, você pode fazer a denúncia através do Disque 100, não precisa nem se identificar, porque aí as autoridades vão lá e fazem, né, um levantamento, um acompanhamento mais próximo para constatar ou não. Você não precisa flagrar uma criança sendo abusada sexualmente para poder só depois fazer a denúncia. Não. E olha, gente, o que tem de criança nesse momento passando por transtornos de abuso sexual, de constrangimento, né, é um sofrimento muito grande e essa criança vai carregar isso pelo resto da vida. É um trauma, uma cicatriz que não sara. É preciso um acompanhamento psicológico para que ela possa superar e ter uma vida adulta, né, mais tranquila. Quem mais estava aqui comigo na live? Um monte de gente aqui, né? A Didi, o Sebastião, bom dia, Célio, um amigo, é o irmão do amigo Gaspar. Obrigado, Sebastião. Um abraço aí para o Gaspar, né? Não, o Sebastião é que é o Gaspar, é o Tola. Tola, meu irmão, obrigado, um abraço para você. O Delton Barros, a Márcia Mendes, o Luiz Ricardo Lage, toda essa turma boa que interagiu conosco no dia de hoje. Muito obrigado. Eu espero contar com a audiência de vocês amanhã, a audiência das pessoas também que interagiram conosco através do WhatsApp e aqui do site da emissora. Agradecer ao Valderi, lá na cidade de Vista Serrana, interagindo conosco, Geraldo Bigodão, as pessoas que interagiram, o meu muito obrigado. Estaremos de volta amanhã, 9h25, chega ao final de mais uma edição do Jornal da Manhã, agradecendo o carinho e a atenção, agradecendo também aos nossos anunciantes, Queiroz Atacadão, Hiper Queiroz Supermercado. Gente, tem preço baixo para torar. Você que vem de Mãe d'Água, Vista Serrana, aqui da região, vem fazer a feira? Tá aí uma dica. Procure aqui o Queiroz Atacadão ou o Hiper Queiroz Supermercado. Tenha certeza, você vai economizar. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Jornal da Manhã. Análise dos fatos políticos, econômicos, culturais e sociais da cidade, com isenção e seriedade. Jornal da Manhã. Até o nosso próximo encontro. Nota de esclarecimento. O programa que acabamos de apresentar é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde, nos termos legalmente previstos, o respectivo parceiro, idealizador ou apresentador. Inovação e tradição, no Veracruz você vai estudar.
E fundamentalmente o técnico você vai encontrar. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Tudo em educação e um só lugar. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. No Hiperqueiroz tem ofertas todos os dias. Isso mesmo, todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Leite em poninho 750 gramas 25,49. Feijão carioca safra de ouro 7,18. Beijo Spaten long neck 4,39. Filé de peito de frango quilo 17,98. Na hora de fazer suas compras, escolha sempre o Hiperqueiroz e economize.